E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Vamos começar falando de Lucas Romero, tá? Nessa manhã de quarta-feira saiu uma notícia lá no diário Olé da Argentina que o clube, o Independiente, quer mesmo negociar o atleta e que eles receberam uma proposta oficial do Cruzeiro para tentar essa aquisição. Se o Independiente vai aceitar ou não essa proposta, ninguém sabe, né? Mas o interesse do Cruzeiro parece ser real e ter sido oficializado pelo nosso clube. O Olé é 100% confiável? Não, não é. Mas dadas as recentes declarações aí do diretor de futebol, Ricardo Drubski, que a ideia do presidente Sérgio é dar um presente para a torcida do Cruzeiro, pode ser que realmente essa negociação esteja caminhando e que a chance do Romero vir para o Cruzeiro tenha aumentado. Mas é importante a gente explicar. O Cruzeiro tem grana para trazer o Romero? Não, o Cruzeiro não tem grana, tanto que o Cruzeiro está com salário atrasado até hoje, tá? O Cruzeiro não tem dinheiro. Se o Romero vier para cá, é porque algum empresário mesmo, algum fator externo, né? Alguém resolveu botar a grana para bancar essa contratação. Isso não é muito provável, não é muito simples, mas parece que a hipótese existe. Se o Romero vier, eu não tenho dúvidas que é uma boa contratação, ele hoje é melhor que as opções que a gente tem para volante e ele também pode jogar na lateral direita, que hoje o Cruzeiro não tem nenhum jogador do ofício, né? Então certamente seria um cara para agregar o elenco, seria titular, eu não tenho a menor dúvida disso, mas vamos reiterar que não é uma transação simples, ainda tem muita coisa para ser resolvida até o Romero realmente poder vir para o Cruzeiro. Eu ainda não acredito que ele venha, tá? Acho que não é o caso da gente se manter muito otimista sobre isso, mas parece que o negócio está caminhando e que o Cruzeiro fez uma proposta. Outra especulação que surgiu nos últimos dias é que o Cruzeiro teria manifestado interesse no atacante Júnior Todinho, de 26 anos, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Guarani e atualmente está livre no mercado. Eu não conheço bem o atleta, vi alguns vídeos dele aqui e fez um bom Campeonato Paulista de fato, tá? Foram 6 gols em 9 partidas pelo Bugre, mas ele já tá com 26 anos, não vingou quando teve oportunidade lá no Vitória e eu não contrataria, tá? Mesmo vindo de graça. O bom nessa história é que o Samuel Venâncio, que é setorista do Cruzeiro na Rádio Tatiaia, fez contato com o empresário do atleta para saber se realmente o Cruzeiro tinha procurado e o empresário falou que não, que o Cruzeiro não procurou o atleta, então nesse momento essa negociação realmente não deve caminhar e eu acho melhor que a gente não traga mesmo, tá? Porque esse negócio de jogador vem gratuitamente, a gente já sabe que não tem contratação de graça, né? Porque mesmo que você não pague alguma coisa pro antigo clube do cara, você tem que pagar luvas pro atleta, tem que pagar comissão para empresário e o salário do jogador. Inclusive tem uma notícia que, um boato na verdade ainda não foi oficializado, de que o Cruzeiro está promovendo um jogador da categoria de base, tá? O atacante Stênio, que é atacante de lado também, bem habilidoso, subiu esse ano pro time sub-20, né? Até a temporada passada ele estava no sub-17 e é um menino muito promissor, passagem por seleção de base, e eu acho muito mais inteligente que o Cruzeiro observe os seus jovens jogadores do que trazer um camarada de 26 anos que já rodou por vários clubes e não vingou em nenhum até agora. Agora a respeito de saídas, né? Quando a gente olha pro elenco do Cruzeiro hoje, o nosso plantel conta com 4 laterais esquerdos. O João Lucas, o Marcelo Hermes, o Rafael Santos e o Patrick Bray. Se eu fosse maldoso, eu diria que são 4 que não valem por 1, mas eu não sou maldoso. Nos últimos dias surgiram informações de que a Chapecoense estaria interessada num lateral esquerdo do Cruzeiro. O jornal O Tempo falou que esse cara era o João Lucas, tá? Que eles queriam levá-lo, inclusive o João Lucas já teve uma passagem pela Chape. Já o pessoal do Globoesporte.com falou que a proposta era de um empréstimo do Rafael Santos. Nenhuma das duas situações está muito resolvida até agora. No caso do Rafael, é um jovem, está com 22 anos, e eu acho que um empréstimo onde ele possa jogar regularmente seria positivo para o atleta. A hora dele ser aproveitado aqui no Cruzeiro era no Campeonato Mineiro, mas infelizmente o Adilson não fez isso, né? Preferiu insistir no João Lucas. E com relação ao João, que recentemente completou 29 anos e recebeu uma série de elogios pouco elogiosos da torcida no post do clube, lá nas redes sociais, ele é um dos casos clássicos de antipatia entre torcida e jogador, e eu acho muito difícil que ele consiga dar a volta por cima no clube. Até porque, convenhamos, o João Lucas é um jogador tecnicamente bem limitado, né? Alguns outros técnicos já falaram que ele é um cara muito voluntarioso, que tem um bom potencial físico, mas tecnicamente ele é um cara que tem suas dificuldades e a gente sabe como a torcida do Cruzeiro é chata. Se eu tivesse que escolher, eu preferia que o João Lucas fosse embora do Cruzeiro, até porque
tá com 29 anos, ele não vai melhorar, o contrato vai só até o final desse ano, né? Então assim, é um jogador que realmente a chance dele dar certo no Cruzeiro é muito pequena, e acho que se tiver um outro clube querendo ele, a gente deveria liberar o atleta, até para liberar também um espacinho aí nessa folha salarial. Mas com relação ao Rafael Santos, eu também vejo com bons olhos um empréstimo. Então no final das contas, se tivesse realmente uma proposta, um interesse de algum clube por esses dois jogadores, eu não acharia uma má ideia liberar os dois, tá? Até porque, pelo que o Anderson vem falando até agora, não parece ser o caso de que o Rafael Santos seja o titular dele. A gente tem aí o Patrick Bray e o Marcelo Hermes também. Lembrando, né, qualquer um dos quatro pode deixar o clube a qualquer momento, porque o presidente do Cruzeiro falou que outros jogadores seriam dispensados, mas até agora mais ninguém foi embora. E não há nenhuma necessidade de você ter 4 laterais esquerdos, sendo que só vai jogar um regularmente, né? No máximo você poderia ter 2, e o Patrick Bray, que também pode jogar no meio campo, sendo uma opção, até pode ser o caso, mas assim, além de ter 2, tem o Matheus Pereira lá no Sub-20, que eu acho que tem mais potencial que todos esses 4, é melhor que todos eles, e se precisar botar pra jogar, eu acho que ele tá pronto. Então eu gostaria de saber como vocês gerenciariam essa questão, né? Se tentariam negociar o João Lucas, se tentariam liberar os 2 jogadores, se tentariam ficar com os 2 e liberar o Hermes ou o Patrick Bray, enfim, como vocês acham que o Cruzeiro deve gerenciar essa situação com os laterais esquerdos? A respeito de Robinho e Edilson, né? Saiu reportagem lá do Jorge Nicola, que trabalha na ESPN e em outros canais também, e ele falou sobre os reais motivos da saída de Robinho e Edilson do Cruzeiro, que não são apenas a questão financeira, mas também fatores extra-campo. No caso do Robinho, ele teria se reapresentado para os treinos após a pandemia com 6 quilos acima do seu peso ideal, e a respeito do Edilson, ele apareceu na Toca da Raposa com uma lesão muscular sofrida enquanto jogava futevôlei. Além disso, são jogadores que têm relação próxima com os dirigentes que quase acabaram com o Cruzeiro, faziam parte da panelinha que fritou o Rogério Ceni e todas as tentativas que o Cruzeiro tinha de sair daquele buraco na temporada passada, e esses dois jogadores nunca foram conhecidos por ter um comportamento muito profissional, digamos assim. Para não dizer claramente que são cachaceiros mesmo, né? Mas no fim das contas, eu acho que ninguém tá lamentando a saída de Edilson e Robinho especificamente. O que eu, por exemplo, discordo é da forma que o Cruzeiro fez isso, né? Eu acho que a gente tinha que primeiro ter acertado a rescisão com os 2 atletas e depois anunciado isso. O Cruzeiro fez o contrário, o Cruzeiro anunciou e ainda não chegou a um acordo com eles para fazer essa rescisão. Se a gente tivesse acertado tudo com os 2 jogadores e depois feito o anúncio publicamente, eu acho que a diretoria teria agido de forma perfeita, porque definitivamente ninguém lamenta a saída de Edilson e Robinho. Acho que tem muita gente confundindo isso, né? Nossa, mas você queria que eles ficassem? Não, gente, eu não queria que eles ficassem, mas eu acho que a diretoria agiu errado no processo de rescisão, entendeu? Além disso, tem um detalhe, né? São jogadores experientes que naturalmente seriam tratados como referências aí pelo novo técnico Anderson Moreira, pelo menos até o momento que ele enchesse o saco dos 2, né? Que já não jogam bem desde a temporada 2018. E nesse momento, né? A gente acabaria perdendo tempo com jogadores que nunca mostraram grande comprometimento com a nossa camisa. Talvez o Cruzeiro dando chance para jogadores mais jovens que já estejam no elenco e estavam meio escanteados, a gente consiga achar algumas soluções que sejam importantes para o time, para que a gente renda bem dentro de campo e futuramente também que renda em negociações. Outra notícia interessante dos últimos dias se trata do volante Ederson, né, que saiu do Cruzeiro no início desse ano depois de fazer um acordo, ele que entrou na justiça contra o Cruzeiro porque ficou 3 meses sem receber salário do clube. E o engraçado é que saiu a notícia que ele estava também há 3 meses aí sem receber salário lá no Corinthians, seu novo clube. Mas pela apuração do Globo Esporte isso não procede, tá? O atraso dele é de apenas 2 meses. O Carlos Ferreira, que era membro do conselho gestor, né, meio que quis dar uma cobrada no atleta que ele fizesse o mesmo lá no Corinthians que fez aqui no Cruzeiro, que ele buscasse seus direitos na justiça, e completou que achou imoral a atitude do atleta naquele momento. Já o empresário do Ederson, César Godoy, foi bem político na hora de responder, falou que entendia a manifestação do Carlos, né, a frustração com tudo que aconteceu no Cruzeiro, falou que ele não quis prejudicar o clube de forma alguma e que apenas buscou o que era melhor para o seu atleta, né, para o seu representado, digamos assim. Particularmente, eu acho bobagem a gente ficar requentando essas coisas, dando palco de novo para uma coisa que já está resolvida desde janeiro. O Ederson não quis ficar no Cruzeiro e isso é tudo que importa. O Cruzeiro não precisa de quem não quer ficar aqui. Quem tá aqui no Cruzeiro tá comprometido em ajudar o clube? Tá. Então é desses que a gente tem que falar. O Ederson que se dane. E eu acho que é desnecessário a gente ficar aí vendendo esse ressentimento e não sei o quê. Cara, paciência, vida que segue. Vamos olhar para as opções que a gente tem hoje. Mas que é muito engraçado o Ederson sair do Cruzeiro porque não recebe, ir para outro clube e continuar sem receber, é bom demais,
cara, é coisa de karma mesmo. Mas só pra passar a informação correta, né, pelo que apurou o pessoal lá do Globo Esporte, o Ederson não tá há 3 meses com salário atrasado no Corinthians, tá apenas 2 meses. E pro cara entrar na justiça, né, pedindo aí a rescisão, tem que estar 3 meses, tá? Então nesse momento, né, ele não vai entrar na justiça contra o Corinthians se continuar sem receber no mês que vem. Isso é uma possibilidade. Mas isso aí depende única e exclusivamente do atleta, se ele quiser ou se ele não quiser. Outra coisa importante é a respeito do STJD, né? Ontem, terça-feira, foi julgado o recurso do Cruzeiro para tentar diminuir o número de jogos sem a presença de torcida que a gente vai ter por causa dos episódios de violência no final do ano passado, né? Jogo contra o Atlético, teve jogo contra o CSA e também no jogo contra o Palmeiras, que foi o pior deles. Sobre o jogo contra o Atlético e contra o CSA, já tinha sido julgado, já tinha sido feito o recurso também, e o Cruzeiro tomou um jogo de punição sem torcida por cada um desses jogos. Já com relação ao jogo do Palmeiras, que foi o julgamento de ontem efetivamente, foi mantida a punição do Cruzeiro, que vai ter que jogar 3 partidas sem a presença da torcida. Ou seja, quando voltar a ter jogo com torcida, seja lá quando for, em 2020, 2021, 2025, que seja, quando voltar, o Cruzeiro vai ter que cumprir 5 jogos em competições nacionais sem a presença de torcida no Mineirão, ou no Independência ou em qualquer outro estádio que a gente for mandante, tá? Então essa é a notícia. Sinceramente, eu acho que quando a gente considera tudo que aconteceu, aqueles negócios de cadeira jogada, quebrar a coisa do estádio e tudo mais, eu acho que a gente ficou até no lucro, porque assim, existia uma possibilidade muito grande até do Cruzeiro ficar coisa de tipo 20, 30 jogos sem receber torcida, né? E isso se a gente fosse qualificado de forma mais grave e se fosse acatada a punição máxima ali. Existia um risco grande. Fechou em 5 jogos, pra mim tá tranquilo, agora não cabe mais recurso, finalizado, nós vamos ter que cumprir 5 jogos sem torcida. E existe até uma certa ironia nessa história, né? Porque assim, todos esperamos que o Cruzeiro jogue a Série B esse ano, retorne para a Série A já nessa temporada, não tenha nenhum problema quanto a isso. Então, por causa da pandemia, tem até uma possibilidade do Cruzeiro não fazer nenhum jogo sequer com torcida na Série B. E quando a gente voltar a jogar com torcida, estejamos de volta na Série A, né? Pelo menos é isso que a gente espera e convenhamos, né? É muito improvável que tenha jogo com torcida ainda nessa temporada 2020. E falando especificamente dessas questões de Covid, né? Nessa quarta-feira, todos os funcionários do Cruzeiro passarão por uma nova rodada de testes, tá? Tomara que dessa vez a gente não tenha nenhuma nova contaminação. Lembrando que Léo, Vinícius Popó e Jean, os 3 testaram positivo para o coronavírus, estão fazendo isolamento em suas casas, né? E por fim, nessa quarta-feira, às 18 horas, vai ter mais uma live do presidente Sérgio Santos Rodrigues no canal do Cruzeiro lá no YouTube, tá? Essa live tá marcada para acontecer às 18 horas. Vamos ver se tem algum anúncio interessante aí. Com relação à contratação, especialmente Lucas Romero, duvido muito que tenha alguma novidade, mas vamos ver se aparece alguma coisa boa nessa live aí dessa quarta-feira. De momento o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí também para manifestar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente abordou aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!